7. Nós estamos aqui na chamada oração sacerdotal. Estamos trabalhando com os irmãos, estudando com os irmãos esse texto, tá certo? Os irmãos que, porventura, perdeu alguma das mensagens que foram já ministradas nesse texto, todas as mensagens estão também no nosso canal do YouTube, tá? A nossa AD Pilar Oficial. Muito bem. Então, hoje nós vamos meditar nos versículos de número 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Meus queridos, o mais antigo texto bíblico escrito em que os historiadores puderam ter acesso, puderam colocar as suas mãos, ele é datado de cerca de 3.500 anos antes de Cristo. E ele foi encontrado em alguns tabletes de argilas que foi desenterrado na região ali do Iraque, isso em 1952. Porém, a Bíblia, ela leva-nos de volta, através dos tempos, rumo à eternidade. Por quê? Porque realmente jamais nós entenderíamos o que é continuar no tempo, a menos que saibamos o que aconteceu antes que o mundo existisse. Tentemos responder, através das Escrituras, uma importante pergunta que surge nesse texto, que se levanta nesse texto aqui. O que aconteceu antes que o mundo existisse? Porque o versículo de número 5, ele conclui dizendo: a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E o que aconteceu antes que o mundo existisse? Vários fatos surgem para ajudar-nos a descobrir a resposta. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite alguns pontos aqui sobre esta pergunta inquietante, tá? O que aconteceu antes que o mundo existisse? Em primeiro lugar, Jesus, ele existia como Deus eterno. O que aconteceu antes que o mundo existisse? Jesus, ele existia como Deus eterno. Observe que a parte B do versículo, ele diz justamente assim: com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É claro que todas as três pessoas da divindade existiam, mas nosso principal motivo de atenção aqui, neste texto em apreço, neste capítulo de João 17, é justamente o Senhor Jesus Cristo. E aqui está a tônica do Evangelho. Quando você vai, por exemplo, para o Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 31, você encontra dizendo: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a tônica de todo o Evangelho de João e também de João 17 é justamente trabalhar a pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós vemos no capítulo 1 de João as evidências aqui de João, capítulo de número 17, que provam de fato que Jesus, ele é Deus eterno. Ora, o Evangelho de João, ele começa com a declaração da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Então você observa que o Evangelho de João, ele já inicia trazendo-nos esta informação de que de fato Jesus, ele é Deus eterno. 6 diferentes pessoas no Evangelho de João vão dar testemunho de Jesus, como Jesus sendo de fato o Filho de Deus. Observe comigo no Evangelho de João, por favor. Vá em João, capítulo de número 1. Acompanhe comigo o que vai nos informar as Escrituras Sagradas. João, capítulo de número 1, o versículo de número 34. Você vai encontrar João Batista dizendo: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! Mas você encontra também Natanael, no versículo de número 49, dizendo: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas você, quando começa a andar por o Evangelho de João, você chega em João capítulo de número 6, lá no versículo de número 69, aí Pedro vai dizer: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Mas você, quando chega em João, capítulo de número 9, surge um outro personagem. Desta feita, você vai encontrar um homem cego que foi curado. E no capítulo 9, no versículo 35 até o versículo 38, você lê: Jesus ouviu que eu tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Quando você chega em João capítulo de número 11, lá no versículo de número 27, mais um personagem de João, do Evangelho de João, vai declarar, vai testemunhar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Desta vez, Marta, no versículo 27, vai dizer: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E finalmente nós encontramos o 6º personagem lá no final do Evangelho, capítulo de número 20, lá no versículo de número 28, um dos discípulos, um dos apóstolos, Tomé, vai dizer, vai declarar estas palavras: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ora, ainda os samaritanos o chamaram de Salvador do mundo, lá em João capítulo 4, versículo de número 42, um título que também só poderia pertencer à divindade, só poderia pertencer a alguém que de fato fosse Deus. Jesus mesmo, ele afirmou acerca de si mesmo que ele era eterno. Quando você vê, por exemplo, e eu chamo a sua atenção para João, capítulo de número 8, João, capítulo de número 8, no versículo de número 58, vai dizer assim, ora, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, aleluia. O povo, irmãos, ao ouvir esta declaração de Jesus, a Bíblia vai dizer que eles tentaram apedrejar por causa desta afirmação que ele havia feito, pois ele sabia justamente o que isso significava. Quando você lê no capítulo 10 de João, o versículo de número 33, o texto diz assim, ora, os judeus
responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam o que o próprio Cristo estava falando acerca de si mesmo. O próprio Jesus afirmou ser Deus quando estava entre os homens. O fato de que Jesus Cristo, ele já existia antes da fundação do mundo, ajuda-nos, meus queridos, a entender a necessidade de seu nascimento através de uma virgem. Por exemplo, Isaías, capítulo de número 7, um texto tão lido muitas vezes, proferido em cultos natalinos. Isaías, capítulo de número 7, o versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Tantos outros textos vão falar sobre este acontecimento, e isso ajuda-nos quando você começa a entender que Jesus, ele é Deus eternamente com o Pai, com o Espírito Santo, sempre existiu. De eternidade a eternidade é que você passa a entender textos como Isaías 7,14, Marcos capítulo 1, do versículo 18 ao 25, Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Meus queridos irmãos, todo bebê nascido é uma nova pessoa que nunca existiu. Mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo é diferente. Todo mundo, quando eu fui gerado, fui concebido, eu passei ali a ser criado naquele momento, a existir naquele momento. Mas Jesus Cristo, ele já existia antes que o mundo existisse, antes que existissem pessoas, antes que existisse os mundos. Portanto, quando ele entrou na humanidade, não foi por uma concepção normal, mas foi pelo poder do Espírito Santo. E é Lucas quem afirma isso, lá no capítulo 1 do seu evangelho. Lucas, ele vai nos dizer, convido você a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 1, do versículo 26 ao versículo 35, mas é uma leitura longa, deixa eu destacar apenas o versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Ele é Deus de eternidade a eternidade. Em outras palavras, Jesus existia desde a eternidade no céu, tendo um pai e nenhuma mãe. Porém, ele veio a este mundo, ele encarnou, ele tabernaculou-se, ele se revestiu de carne. E quando ele entrou neste mundo, ele tinha uma mãe terrena, mas nenhum pai biológico terreno. É por isso que ele diz: antes que o mundo existisse, essa trindade, ela já existia em comunhão eterna e infindável. Então, o que aconteceu antes que o mundo existisse? Em primeiro lugar, Jesus Cristo já existia desde toda a eternidade. Mas ainda perguntando sobre esta pergunta que aqui nos suscita no Evangelho de João: o que aconteceu antes que o mundo existisse? Em segundo lugar, Jesus, ele compartilhou a glória do Pai. O que aconteceu antes que o mundo existisse? Em segundo lugar, Jesus compartilhou a glória do Pai. Observe o versículo 5 lido do capítulo 17 de João. Ele diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes
antes que o mundo existisse. Meus amados irmãos, ele estabeleceu isto aqui no versículo 5, mas também você pode comprovar isto ao andar pela Bíblia. Por exemplo, quando você lê a Magna Carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 1 de Hebreus, capítulo de número 1 de Hebreus, o versículo de número 3, você vai se deparar com esta declaração dizendo-nos: o qual sendo o resplendor da sua glória, o qual sendo o resplendor da sua glória. Aí ele continua, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Mas se você for ainda no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 14, texto conhecido, vai dizer: e este verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele existia, ele compartilhava, ele comungava com a glória do Pai. Antes que o mundo existisse, ele já compartilhava da glória do Pai. Por isso ele podia dizer: Pai, glorifica-me com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia! A glória de Deus, irmãos, eu quero que você atente para isso, porque você pode perguntar: e pastor, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, entenda dessa forma, ela é a soma total de tudo que ele é. Imagina, ele soma tudo que ele é. Ele é santo, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é eterno, ele é o sublime, ele é o grande, ele é o tudo que você possa imaginar de bom, de perfeito, de sublime. Some tudo isso. Ao somar tudo isso, você está contemplando a glória dele, a glória dele. Ele é, como ele mesmo afirma, a expressão de seu caráter. Ela é a manifestação completa de tudo o que é dele, ou seja, de seus maravilhosos atributos. O que é a glória? É a soma total de tudo o que ele é. O que é a glória? É a soma total de todos os seus atributos. O que é a glória? É a magnitude, é a plenitude, é o poder dele. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Como os raios do sol, meu irmão. Imagina aqui essa ilustração. Como os raios do sol, eles não podem ser separados do mesmo. Os raios do sol não podem ser separados do sol. Não, você não pode imaginar o raio do sol sem a existência do sol. Só existe os raios do sol porque existe o sol. Da mesma forma que os raios do sol não podem ser separados do mesmo, assim também Jesus Cristo não pode ser separado de Deus. Por quê? Porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Aleluia! Agora, o mais lindo de tudo isso é que aquele que crê em Jesus como Salvador, eles também irão desfrutar da sua glória. Você viu eu dizendo o que é a glória dele. Eu já falei para você o que é a glória dele. Agora eu estou dizendo que quem crê
quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador também vai desfrutar da glória dele. E isso não sou eu quem estou dizendo. Se você ler, por exemplo, nós estamos em João 17. Se você ler, por exemplo, o versículo de número 22 de João 17, você vai se deparar com essas palavras: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Observe que ele está dizendo que eles irão receber a sua glória. Quem? Os discípulos. Quem? Os seguidores. Quem? Aqueles que creem nele vão receber a sua glória. Mas ele diz assim, ó, eles também irão contemplar a glória nos céus. Veja o versículo de número 24. Aí ele diz assim, ó: Pai, ó Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Eita glória! Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o que aconteceu antes que o mundo existisse? Primeiro, Jesus, ele já existia de eternidade a eternidade com o Pai. O que aconteceu antes que o mundo existisse? Jesus compartilhava da glória do Pai. O que aconteceu antes que o mundo existisse? E aqui eu coloco em terceiro lugar: Jesus, ele era o bem amado do Pai. Eita glória! Antes que o mundo existisse, ele já era amado. Antes que o mundo existisse, ele já era o bem amado do Pai. Ora, escuta, ele estabeleceu isso lá no versículo 24. Ele diz assim, ó, no versículo 24 de João 17. Ele vai dizer: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Aí ele diz: porque tu me amastes. Tu me amastes. Quando? Por quando eu vim à terra? Não. Tu me amastes. Quando? Quando eu decidi descer? Não. Tu me amastes. Quando? Quando eu vou para a cruz? Não. Tu me amastes antes da fundação do mundo. Então atente para isso. Antes que o mundo existisse, Jesus já era o bem-amado do Pai. É Ele quem estabelece isso. E João ainda vai dizer lá em sua epístola, em 1 de João capítulo 4, versículo 8, que Deus ele é amor, que Deus ele é amor, que Deus ele é amor. Antes que Deus, irmãos, ele derramasse o seu amor sobre toda a humanidade, as pessoas da Trindade, elas já expressavam o seu perfeito amor uns para com os outros, uma gloriosa comunhão. As Escrituras, elas destacam especialmente o amor do Pai pelo Filho. Ora, quando Jesus ele foi batizado, vamos ver na Bíblia, quando Jesus ele foi batizado, por ocasião do batismo de Jesus, o Pai afirmou o seu amor por ele. Abra a Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3. São Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número 17. E eis que uma voz do céu dizia, o que é que ela dizia? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Irmão, isso aqui foi o selo celestial da aprovação do
pai para com a vida do filho. Observe, ele vai dizer: este é o meu filho amado. O pai, ele deixou claro no batismo que o filho havia vivido uma vida perfeita, uma vida que lhe agradara. O pai deixa claro esse testemunho registrado nas escrituras. Quando é por ocasião do batismo, ele vai bradar do céu dizendo: este é o meu filho amado. Agora escute, o pai, ele reafirma esse amor por ocasião também da transfiguração de Jesus lá no monte. Lá em Mateus capítulo 17, versículo de número 5, ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, a ele ouvir. Agora observe comigo aqui. Estava lá Moisés e Elias, estava lá com Jesus, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, lá no monte, mas eles não receberam a atenção especial do Pai. Eu estou falando de Moisés e Elias. Estou falando de dois gigantes da fé, mas eles não receberam a atenção especial do Pai. Estava lá também, irmãos, Pedro, Tiago, João, mas também lá com ele no monte, eles também não receberam nenhum tipo de atenção ou de aprovação de Deus, mesmo estando ali com Jesus. Jesus vai se referir, Deus vai se referir a seu filho e vai dizer: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora preste atenção aqui, porque Jesus, desde antes da fundação do mundo, ele já era um amado do Pai. É a Bíblia quem diz isso. Antes que o mundo existisse, ele já era amado do Pai. Antes que o mundo existisse, ele já era amado. E agora aqui na terra, Deus vai dizer: olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Mas Senhor, alguém poderia pensar assim, até porque Pedro chega e diz assim: tu queres que eu faça uma tenda para Elias? Uma outra tenda para Moisés? Eles queriam agradar, por quê? Porque reconheciam que eles eram autoridade. Eu estou dizendo que eles representavam ali a lei, Pentateuco, representavam ali os profetas, os escritos proféticos, e Deus está dizendo o seguinte: ei, nem a lei, nem os profetas, quem eu amo é o Filho. A ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi. Oh Senhor, eu posso fundamentar então a minha crença, a minha fé, com base em Moisés? Não, é em Jesus. Com base em Elias? Não, é em Jesus. O que Moisés falou foi falando sobre Jesus. O que Elias profetizou foi apontando para Jesus. É a Jesus que você tem que ouvir, é a Jesus que você tem que seguir. Por quê? Porque ele é o amado, ele é o amado, ele é o amado do Pai. Os próprios profetas, atente para isso, os próprios profetas testemunharam o amor do Pai pelo Filho. Se você encontrar, por exemplo, Mateus capítulo de número 12, versículo 18, que está fazendo uma citação de Isaías 42:1, vai estar dizendo assim, ó: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Aleluia. Até os profetas entendiam isso. Jesus, irmãos, ele aludiu ao amor do Pai em sua parábola sobre os homens maus e a vinha, lá em Lucas capítulo 20, versículo do 9 até o 18, não vou ler esse texto, que é um texto longo, mas você encontra no versículo 13, disse então o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, e ele talvez respeitarão. Jesus está fazendo uma parábola, onde ele se coloca como o filho amado, que vai, para que eles escutassem.
Então, nesta parábola, o próprio Cristo se identifica como sendo o amado do Pai. O apóstolo Paulo também afirma esse amor eternal do Pai pelo Filho, quando ele escreve a sua magna carta aos Colossenses, capítulo de número 1, lá nos versículos 12 e 13, Paulo vai dizer assim, olha, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, para o reino de seu Filho amado, literalmente o Filho do seu amor. Agora, queridos irmãos, preste atenção, o que significou então para o Pai entregar o seu amado Filho por nós? Pense nisso, porque antes que o mundo existisse, eu falei, primeiro, Jesus existia desde a eternidade. Segundo, antes que o mundo existisse, Jesus compartilhava da glória do Pai. Terceiro, antes que o mundo existisse, você sequer sonhava em existir, ele já era amado do Pai. Entendeu isso? Entendeu isso? Agora pense comigo o seguinte, tá? Ele já era amado do Pai desde toda a eternidade. Aí agora vem você. Se tu não der um glória maior do que o pessoal que está torcendo pelo Brasil lá fora, tu está meio errado. Agora vem você, preste atenção. Vem você, todo errado, herdando aí a herança adâmica, condenado, sentenciado, morto espiritualmente. Ô irmão, aí Deus chega, se levanta, aí inspira, e é registrado por João as palavras de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, eu estou dizendo que foi por você. Ele deu o amado por você. Aleluia! Aleluia! Oh, irmãos, o Filho que ele tanto amou, o Filho que ele disse que amava mesmo antes que o mundo existisse, o Filho que ele testemunhou pelas Escrituras. Os discípulos disseram que ele era amado, o Pai disse que ele era amado, o Pai testemunhou bradando do céu, dizendo: este é o meu amado Filho. Foi por você que ele entregou o seu amado, aleluia. Oh, glória, 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 glória. O que é que aconteceu antes que o mundo existisse? Em quarto lugar, antes que o mundo existisse, preste atenção, o Pai estabeleceu o seu propósito eterno. Eu vou dizer isso de novo. Antes que o mundo existisse, o Pai, ele estabeleceu o seu propósito eterno. Paulo escrevendo lá em Efésios, capítulo de número 3, versículo 11. Paulo diz assim, ó: segundo o propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poxa, o que é isso, Paulo? Presta atenção. O que é isso, Paulo? Ele está dizendo, segundo o propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o seu propósito eterno?
Eu pergunto, qual é o seu propósito eterno? Paulo vai responder lá no capítulo 1 de Efésios. Se você voltar aí, lá na carta aos Efésios, você está no capítulo 3, versículo 11. Se você voltar para o capítulo 1, lá no versículo 3, ele vai responder qual era o seu propósito eterno. Aí ele diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Onde? Em Cristo. Aleluia. Qual era o seu propósito eterno? Bata no peito, diga comigo: nos abençoar. Qual era o seu propósito eterno? Nos abençoar. Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com que bênção? Com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Onde? Em Cristo. Glória. Poxa, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Pastor, eu sou abençoado? É. E é, pastor? Eu sou abençoada? É. Eu tenho toda a sorte de bênçãos? Tem. Mas tem uma condição, lê o texto todo. Ele diz: onde? Diga comigo: em Cristo. Quer ser abençoado? A glória de geografia. Esteja em Cristo. Se você quer ser abençoado, quer desfrutar das bênçãos espirituais de Deus, entenda isso: não existe bênçãos espirituais fora de Cristo. Não existe bênçãos espirituais fora de Jesus. Não existe bênçãos espirituais fora dele, fora dele, fora dele. Se você quer participar do propósito eterno de Deus, precisa estar em Cristo, em Cristo. Aleluia. Então, o propósito eterno eu já sei, foi nos abençoar. Mas eu faço uma segunda pergunta. Então, por que nos abençoar? Por que nos abençoar? Paulo diz, pula o versículo 4, Paulo responde: a fim de que sejamos santos e irrepreensíveis, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele vai te abençoar, irmão. Preste atenção na Bíblia. Preste atenção, porque tem muita gente querendo bênção. Quer ver? Escuta só. Quem aqui quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Levanta a mão e dá um glória. Todo mundo quer ser abençoado. Mas ele diz aqui a condição: primeiro, eu tenho que estar em Cristo. Segundo, qual é a finalidade de nos abençoar? Por que ele vai nos abençoar? Ô irmão, ele vai te abençoar, não é para tu ser um super crente, não. Ele não vai te abençoar para tu andar na canela de fogo, não. Isso tudo é bom quando Deus trabalha na vida do crente. Mas a proposta de Deus em nos abençoar é para que você seja santo, 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 santo e irrepreensível. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Mas veja lá. Qual o seu propósito eterno? Nos abençoar. Por que então ele vai nos abençoar? Para que nós sejamos santos. Aí eu pergunto: com qual finalidade então ele quer nos abençoar? Ô irmão, lá no versículo 6 do mesmo capítulo, lá no versículo 12 do mesmo capítulo 1 de Efésios, lá no versículo 14, ele vai responder isso para nós. Ele vai dizer que tudo é para a sua glória, que tudo é para a sua glória. Você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Se você ler esse capítulo 1 de Efésios, presta atenção, capítulo 1 de Efésios, do versículo
versículo 3 ao versículo 14 é o maior parágrafo da Bíblia. Ô irmão, você encontra no versículo 3, 4 e 5 as bênçãos de Pai para com você, mas com base em Cristo. Você encontra no versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 e até o 11, as bênçãos também dadas por Cristo Jesus para você. E você encontra no versículo 13 e 14, as bênçãos do Espírito Santo para com você, também com base em Cristo. Por quê? Porque isto aqui é um hino cristológico. Ele fala de bênçãos do Pai pelo Filho, fala das bênçãos do Filho, fala das bênçãos do Espírito Santo pelo Filho, para que você seja abençoado. Mas a pergunta é: para que é que eu vou ser abençoado? Aí ele vai dizer: para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, tudo na vida do crente, tudo na vida do crente é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aqui, ó. Eu vou beber a água para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. O fim último da sua vida, o fim último do propósito da tua existência é glorificar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. Eu vou dizer mais: você está aqui hoje é para glorificar a Deus. Você está de pé é para a glória de Deus. Você canta no departamento é para a glória de Deus. Você evangeliza para a glória de Deus. Você prega para a glória de Deus. Você pastoreia para a glória de Deus. Você faz a obra para a glória de Deus. Você se levanta para a glória de Deus. Você dorme para a glória de Deus. Tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele. A glória é dele. Oh, aleluia. Glória. 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 Oh, aleluia. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. A glória é dele, a glória é dele. Ele não divide a glória dele para ninguém. Ô irmão, aí eu não consigo entender aquele crente que vem para um culto, aí diz assim: eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Ô meu irmão, você já está aqui para a glória dele. Você saiu de casa, já é para a glória dele. Você entrou aqui, é para a glória dele. Se você não adorou ainda, está perdendo tempo. Eu vou dizer mais: se você não adorou ainda, você veio para o lugar errado, porque aqui é lugar de glória, glória. Glória, 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 glória. Ô irmão, deixa eu dizer: os anjos que são santos, os anjos que são espirituais, está diante dele, querubim, serafim, cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E eu, que sou um mero mortal, eu tenho que dizer: a glória é dele, o louvor é dele, o tributo é dele, tudo é para ele, é dele, é dele, é dele. Aleluia. Oh, Anamando Sorodai. Aleluia. A glória é tua, a glória é tua. Receba a adoração do teu povo nesta noite. A glória é tua, o louvor é teu, o louvor é teu. Aqui o tributo é teu, a glória é tua. Glória. Deixa eu dizer mais. O que é que existia ainda que eu possa falar
antes da fundação, ou antes que o mundo existisse. Em quinto lugar, antes que o mundo existisse, o Filho ele assume o compromisso de morrer pelos pecadores. Como assim, pastor? O mundo nem existia? Não, o mundo nem existia. A humanidade nem existia? Não, a humanidade nem existia. E ele já tinha. Eita glória! Nada existia, mas ele já tinha assumido o compromisso de morrer por você. Oh, aleluia! Oh, irmãos, o Calvário não foi, irmãos, uma reflexão tardia. O Calvário, ele foi planejado desde a eternidade. O Calvário, ele foi parte do eterno propósito de Deus. Pastor, que conversa é essa? Atos dos Apóstolos, veja comigo, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, é Pedro pregando, viu? Capítulo de número 2, lá no versículo de número 23. 2:23. Aleluia. Leia aqui. 2:23 de Atos. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. O Calvário, ele foi parte do eterno propósito de Deus. Veja o que ele disse: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vocês prenderam, mataram, crucificaram. Irmãos, pode sentar, muito obrigado. O Calvário, ele faz parte do eterno propósito de Deus. Escute isso. Jesus mesmo, ele disse aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 22, no versículo de número 22, eu vou ler com vocês, eu acho que estou terminando aqui, há mais 5 minutinhos. Lucas capítulo de número 22, no versículo 22, ele diz: e na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. O Calvário não foi um acidente. O Calvário não foi algo proposto tardiamente, não foi uma reflexão feita fora da época, não. O Calvário foi planejado, ele mesmo disse: eu estou indo segundo o que foi determinado. O Cordeiro, irmãos, a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, que ele foi conhecido mesmo antes da fundação do mundo. O mundo nem existia, mas o Cordeiro já era conhecido. O mundo nem existia, mas ele já tinha assumido o compromisso de morrer pela humanidade, de morrer pelos pecadores. Quando Jesus, ele proferiu a oração aqui registrada em João 17, ele olhava a cruz como um ministério já completo. Ele olhava a cruz como um ministério que ele já tinha efetuado. No versículo de número 4, eu falei sobre isso, eu acho, semana passada. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele está dizendo que já completou a obra que ele tinha dado para ele cumprir. Mas se você atentar, ele não tinha ido para a cruz ainda, mas ele já tinha isso como algo realizado, ele já tinha isso como algo concretizado, ele já tinha isso como algo determinado. Por quê? Porque já tinha sido assumido este compromisso mesmo antes que o mundo existisse, mesmo antes que o mundo existisse. Escute aqui. Escute. Preste atenção.
Eu te glorifiquei na terra completando a obra. Completando a obra. Glória a Deus. Que obra era esta? Que obra era esta? Esta obra, deixa eu explicar para vocês, era a redenção da humanidade. A obra era a redenção da humanidade. Ser redimido. Essa palavra redenção, eu não vou pregar sobre isso hoje. Todo dia eu falo sobre Romanos e eu explico isso. Mas deixa eu só dar isso aqui para vocês. Redenção, quando Paulo fala sobre isso, Paulo aponta para o mercado de escravos. Em Roma, eram milhões de escravos que existiam, sendo comprado, sendo vendido. E quando ele fala aqui de redenção, ele está falando o seguinte: no mercado de escravo, quando alguém ia e redimia um escravo, porque alguém podia comprar um escravo para soltá-lo, para libertá-lo. Aí ele estava sendo o quê? Redimido. Podia estar sendo comprado por um outro dono, estava sendo redimido. Isso aqui é a ideia de redenção. Qual era a obra que ele tinha que fazer? A redenção da humanidade. O que é que ele tinha que fazer mais? Qual era esta obra? Esta obra era a reconciliação com o Pai. Que obra era esta que ele tinha para fazer? Irmão, antes que o mundo existisse. Eita glória! Ele estava te reconciliando com o Pai. Eu tenho que ler, irmão, eu tenho que ler. Romanos capítulo de número 5. Vamos lá. Romanos capítulo de número 5. Versículo de número 1. Olha que lindo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era a obra que ele tinha que realizar? Ele tinha que realizar a obra da reconciliação. Você estava inimigo de Deus. Imagina o bom para tu. Tu estava inimigo de Deus. Aí Jesus Cristo veio e disse assim: eu vou acabar com essa intriga. Eu vou acabar com esse negócio. Eu vou fazer a reconciliação. Esta era a obra que ele veio para fazer. Agora, pergunta que muitos fazem: por que Jesus tinha ou deveria morrer? Por que Jesus deveria morrer? Preste atenção nisso aqui, que isso é sério. Jesus tinha que morrer, irmão, para pagar o preço exigido pela justiça divina. Vamos para a Bíblia? Estou já terminando. Estou igual aqueles pregadores, né? Que fica terminando, não termina nunca. Aí eu falei pela segunda vez, estou já terminando. Na terceira eu termino. Colossenses capítulo de número 2. Esse texto é lindo demais. Colossenses 2. Versículos de número 14 e 15. Olha o que ele diz. Então está na tela? Está na tela o texto? Lê na tela comigo aí. Olha o que ele diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Preste atenção nisso aqui, tá? Daqui a pouco eu leio o 15, mas preste atenção. Por que é que ele tinha que morrer? Ele tinha que morrer para pagar o preço que era exigido pela justiça divina. Você tinha pecado, quem pecou? Diga comigo, eu. Em Adão eu pequei. O homem, diga comigo, o homem. Diga comigo, o homem, irmão. O homem pecou. Se o homem pecou, quem é que tem que pagar o preço? Diga comigo, o homem. Logo, você estava agora sentenciado
a morrer. Como você morrendo não aplacaria a ira de Deus, aí Jesus Cristo disse assim: tá bom, deixa comigo, eu vou entrar na história, eu vou me revestir de carne, eu vou tomar o lugar dele, eu vou tomar o lugar dela, eu vou ficar no lugar que você não deu glória a Deus ainda porque você não quis, eu vou assumir o lugar dele, o lugar dela, e vou morrer por ele. Jesus tinha que morrer, irmãos, por causa do pecado da humanidade, por causa do nosso pecado. Por isso ele tinha que morrer. Agora escute, é interessante traçar nos evangelhos os estágios dessa obra específica na revelação de Jesus. Veja comigo, quando Jesus nasceu, olha o que diz a Bíblia. Deixa eu ler aqui com vocês rapidinho. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 7. Diz assim: então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele veio para quê? Fazer a vontade de Deus. Quando ele tinha 12 anos de idade, Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 49. Quando ele tinha 12 anos, Lucas 2:49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ele veio cumprir a vontade do Pai. Os discípulos, quando foram ter com ele, João capítulo de número 4, João capítulo de número 4, o versículo de número 34. Olha o que ele vai dizer para os discípulos. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer o quê? A vontade de Deus. No discurso que ele deu à margem do mar da Galileia, lá em João, capítulo de número 6, aqui no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo de número 38, olha o que ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando ele, irmãos, voluntariamente entregou a sua vida na cruz, o que foi que ele disse? Está consumado. Tetelestai, a obra que me deste para fazer está feita, está cumprida, está realizada. Ele veio fazer a vontade do Pai. Entenda isso. Entenda isso. Ninguém, além de Jesus, poderia ter aceito esse compromisso e tê-lo completado com sucesso. Ninguém, irmão. Você imagina alguém assumindo o compromisso de redimir a humanidade? Não tinha. Nem Moisés, nem Elias, ninguém, nem Enoque, nem Daniel, nem Isaías, ninguém. A grande obra da salvação, irmãos, ela exigia o perfeito sacrifício do imaculado Cordeiro de Deus. Em seu amor por nós, observe isso, Jesus Cristo, ele aceitou a tarefa e levou até o fim com perfeição. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, conforme nos diz Mateus capítulo 27, versículo 51. Por isso anunciou o fim da lei mosaica, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, diz o autor aos Hebreus capítulo 7, versículo 19. Também ele anunciou o fim do sacerdócio
sacerdócio judeus, pois o sacerdócio levítico, ele não podia fazer nenhum pecador perfeito aos olhos de Deus. É o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 11. Ele declarou o fim do sistema sacrificial. Por quê? Porque também os sacrifícios não podiam fazer nenhum homem perfeito diante de Deus. É o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículo 1. Jesus, ele terminou a obra da redenção na cruz, ele voltou para o céu, ele assentou-se à destra de Deus. Hoje ele completou e ele está intercedendo por mim e por você. A sua obra foi um trabalho específico, uma obra consumada, porém também uma obra gloriosa. Por isso ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tudo que Jesus fez é glorioso, tudo que Jesus fez é perfeito, tudo que Jesus fez é sublime. O pecado, ele tirou a glória de Deus dos homens, ao que diz Paulo em Romanos 3, 23, todos pecaram, distanciados, afastados, ficaram da glória de Deus. Mas o propósito da redenção é justamente trazer para mim, trazer para você, trazer para nós a glória de volta, a glória de volta, a glória de volta, a glória de volta. O pecado tirou a glória de Deus, mas Jesus Cristo veio para te dar glória, te dar glória, te dar glória, fazer que você seja participante da sua glória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém.